Boa noite, tudo bom? Eu quero propor uma reflexão para você que mora aqui na cidade de Atibaia a respeito da nossa situação, né, das nossas circunstâncias diante da pandemia do coronavírus. Tá? Antes de eu propor essa reflexão, eu queria só destacar duas falas muito importantes dos vereadores Daniel Martini e do Michel Carneiro na sessão da Câmara dos Vereadores hoje, em que eles apontam alguns problemas em relação à intervenção que a Prefeitura realizou na empresa Sou Atibaia, que é a prestadora de serviço de transporte público aqui na nossa cidade. Se você tiver interesse em acompanhar isso, é só entrar no canal da Câmara dos Vereadores de Atibaia no YouTube e lá vão estar os dois depoimentos dos nossos colegas de cidade. Né? A respeito do coronavírus aqui na cidade, a reflexão que eu quero propor é a seguinte. Eu quero tentar trazer a coisa um pouco de trás para frente. Então, primeiro, quantos leitos de UTI a nossa cidade tem? A nossa cidade tem hoje 21 leitos de UTI, sendo 15 da rede privada e 6 da rede pública, especialmente a Santa Casa. Esses 6 leitos de UTI da Santa Casa, historicamente, tem uma taxa de ocupação de 95%, porque ela atende acidentes que ocorrem na rodovia Dom Pedro, que fica muito próximo ali do prédio da Santa Casa. Tá? E não tenho informação, até esse momento, hoje, 28 de abril de 2020, de que essa taxa de ocupação tenha diminuído ao longo do período da pandemia. Então, na prática, nós temos basicamente 15 leitos de UTI operando em tempo integral na cidade. Só que esses 15 leitos de UTI também ficam ocupados com outras doenças ou com outros acidentes também. Tá? Então, é difícil a gente mensurar exatamente quantos leitos estão disponíveis ou ficam disponíveis, mas o fato é, a quantidade de leitos que a gente tem na cidade é baixa. Tá? Além disso, a cidade atende pessoas com problemas de saúde de outras cidades da região. Por exemplo, Bom Jesus dos Perdões, por exemplo, Nazaré Paulista, eventualmente Piracaia, eventualmente até Joanópolis. Em alguns casos atende pessoal de Mairiporã, e isso pode sobrecarregar o nosso sistema público de saúde. A gente tem acompanhado, eu mesmo tenho buscado divulgar os números de casos do coronavírus aqui na nossa cidade, e quando a gente olha rapidamente para os números, a gente tem a sensação de que está tudo sob controle. Então, até hoje, a gente tem 35 casos confirmados positivos para o coronavírus na nossa cidade. Num primeiro olhar parece pouco, mas é importante a gente entender o seguinte, dos 197 casos notificados na cidade até agora, a maior parte desses casos, os testes foram feitos no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Então, o resultado desse teste, ele pode demorar até 14 dias, 15 dias para ficar pronto. Então, o que isso significa? Que desses 35 casos que a gente tem confirmado, pode ser que esses casos sejam de 14 dias atrás. Ou seja, a gente tem atraso nas informações. Isso não é culpa de ninguém, mas é uma circunstância, é uma realidade. Além disso, a gente sabe que no Brasil inteiro, a quantidade de testes que a gente está fazendo é pequena, é baixa. A gente está testando prioritariamente quem está indo ao hospital apresentando algum tipo de sintoma. Então, é sabido, isso não é segredo, não é escondido, que existe subnotificação de casos no Brasil. Então, não só aqui em Atibaia, mas no Brasil inteiro, muito provavelmente a quantidade de casos positivos em Atibaia é muito maior do que esses 35 que a gente já conseguiu identificar. Felizmente, a maior parte não apresentou nenhum sintoma e não precisou se utilizar da rede de hospitais. Né? A Prefeitura tem feito algumas movimentações, contratado leitos em outras cidades, por exemplo, em Bragança Paulista, até mesmo em Campinas, e o governo do estado, através do SUS, tem um sistema de regulação de demanda conforme e com reserva de leitos conforme a necessidade de cada cidade. O fato é, a gente tem 21 leitos aqui na nossa cidade e a gente conta com leitos de outra cidade também. Agora, num momento de pico, né, isso vai ficar muito difícil de administrar. Esse momento é muito oportuno para a gente falar sobre isso, porque hoje houve o recorde de número de mortes no Brasil e também no estado de São Paulo. Então, a gente teve 224 mortes no estado de São Paulo e muito provavelmente esse recorde vai ser renovado quase que diariamente, a gente não sabe até quando. A gente não sabe quando que isso vai começar a diminuir. Sendo assim, a quantidade de casos e de mortes vai aumentar em todos os lugares, inclusive aqui na nossa cidade. Espero que não, mas a tendência é que isso aconteça. E aí fica aquela pergunta, a gente tem 21 leitos disponíveis na cidade, 6, a maior parte do tempo, está ocupado com outras coisas e com outras doenças ou acidentes, sobram 15 da rede privada, que também vão estar ocupados com alguma outra coisa. Se a gente tiver um pico de casos aqui em Atibaia, né, um aumento acelerado do número de casos,
pode ser que o nosso serviço não dê conta, especialmente nesse momento em que o nosso prefeito flexibilizou as regras de isolamento aqui na nossa cidade. Atibaia tem um histórico de isolamento social durante o período de pandemia, na maior parte do tempo um pouco abaixo até do que o restante do estado de São Paulo. Então, nos dias de semana tem ficado em torno de 48%, 49%, às vezes 47%, e nos finais de semana, naturalmente, esse índice sobe, chega até aí os 60%. A gente tem exemplos de cidades no interior de São Paulo que a taxa de isolamento está próxima de 70% durante os dias de semana. Tudo isso deveria nos trazer um sinal de alerta, né? Será que devemos aderir à flexibilização que o prefeito está propondo? Eu tenho visto aqui no bairro onde eu moro no bairro do Tanque, muitas pessoas andando normalmente nas ruas, estando em bares, confraternizando e aglomerando, né? Isso me causa muita preocupação. Então eu quero deixar essa reflexão para que cada um tome a sua decisão do que fazer. Boa noite a todos, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, espero que eu tenha conseguido tocar de alguma forma ou trazer informações relevantes e até o próximo vídeo.